Queridos amigos, nesta noite eu abrirei no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Este versículo eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. João 15, versículo de número 13. São palavras do Salvador dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Jesus, um amor incomparável. Bem, isso a respeito do amor de Deus por pecadores. Um tema tão profundo, tão maravilhoso. O amor do Criador, do eterno Senhor por pecadores como nós. A compaixão de Cristo, o amado Filho, por pessoas necessitadas como nós. A respeito disso, ninguém, diz o Senhor Jesus Cristo em uma afirmação, tem maior amor do que este, o amor de Deus. Ninguém, você não encontra este amor na terra. Mas não é curioso pensar, deixe-me começar com esta nota, o amor de Deus. Acaso já lhe ocorreu isso? Deus ama? Possui Deus amor? Possui Deus sentimentos? Pode Deus amar? Sente, Ele ama? Tem Deus sentimento? Ninguém tem mais amor do que este, o amor de Deus. Não é curioso pensar sobre isso, porque essa é uma categoria muito subjetiva, muito humana, não é? Amor, sentir, pensar, sobretudo quando nós pensamos sobre Deus, que é Espírito, e não uma pessoa corpórea como nós, que possui sangue, veias, sensações físicas. Pode Deus amar? Pode Deus sentir algo por um outro? Sentir, amar? Não é interessante pensar sobre isso? Deus amar. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, nós lemos essas palavras sobre Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Maravilhoso, não é? Deus ama, porque Deus, Ele próprio é amor. Para algumas pessoas é surpreendente ouvir isso, que Deus ame, que Deus é amor. Como é o amor de Deus? Como é o sentimento de Deus para com uma outra pessoa que Ele sinta, uma vez que Deus, Ele cabe em si mesmo, Ele é autossuficiente. Como pode Ele sentir algo por outro? Sentir parece demonstrar uma necessidade, não é? Compaixão, amor, algo que flui de Deus também. Sentimentos, Deus é amor, é a essência de Deus. Deus ser amor, bem como é o amor de Deus, especialmente como eu mencionei, diante do fato que Deus não é uma criatura, não possui órgãos físicos para sentir algo, para experimentar algo. Pode Deus sentir amor, ter amor por alguém, demonstrar amor por alguém? Bem, a Bíblia está cheia, meu querido amigo, de declarações que afirmam o amor de Deus, que Deus ama, que Deus sente por pessoas. Ele sente, nos é dito, compaixão. Deus sente compaixão. Há tantos versículos, a Bíblia diz que Deus também sente ira, que Ele detesta o pecado e que Ele se ira contra o ímpio o dia inteiro. E são declarações muito superlativas, não é? A ira, o sentimento de Deus. A Bíblia diz que Deus sente saudade, anseio. Todos esses sentimentos, claro, eles são perfeitos em Deus. Eles não são como os nossos sentimentos, não é? E Deus também, dentre todos esses sentimentos, Deus é amor. Deus sente amor porque Deus é amor. Mas o amor de Deus, saiba disso, é um amor muito diferente do meu amor, do nosso amor, do amor humano. Primeiro, Deus é amor porque Ele é por natureza amor. A sua essência é amor. O seu amor, ele não foi ativado por alguma criatura. Não havia amor em Deus, Ele viu a miséria, o pleito do ser humano contra o pecado, e o seu amor passou a existir. Não, Ele é amor. Isso existe nele, é uma essência de Deus, um atributo de Deus. Amor não é uma qualidade que há em Deus. A sua própria natureza e essência é amor. Deus é amor. Amor não é um hábito de Deus, é essência. Não é primeiramente Deus é Deus, Deus não é primeiramente Deus, então amor. Deus é amor porque Ele é Deus, porque Deus é amor. Perceba essa declaração: Deus sentir, Deus demonstrar amor. O amor de Deus não é um amor derivado. As estrelas, a lua derivam a sua luz, não é do sol. O amor de Deus, ele não é derivado da criatura humana. Deus não deriva o seu amor de ninguém. Ele é a fonte do seu próprio amor. Se há alguma medida de amor no ser humano, esse amor deriva do caráter de Deus, que dá graça, que toca a consciência, que colocou dentro do ser humano algo da imagem de Deus, uma
uma imagem que traz essa característica de amor. Assim, todo amor que existe neste mundo, queridos amigos, é derivado da pessoa de Deus, da imagem de Deus, dessa essência de Deus, que de alguma maneira está em alguma medida em nós. O amor de Deus não é um amor derivado, ele é a fonte deste amor, e é um amor perfeito, é um amor completo, isto é, ele é inteiro, ele não falta em nada. É um amor cheio de si mesmo, nada pode aumentá-lo, nada pode diminuir o amor de Deus, nem torná-lo melhor, nem torná-lo mais perfeito. Deus é amor, é um amor completo, o amor de Deus. Nada pode ser acrescentado ao amor de Deus, claro que não, de outra maneira seria imperfeito, algo estaria faltando ali. Nada das coisas que Deus criou torna o amor de Deus mais excelente do que é. Nossa bondade não aumenta o amor de Deus. Nosso pecado não diminui o amor de Deus. Nenhum mal que qualquer criatura possa cometer torna o amor de Deus menos excelente. Nenhuma atitude do ser humano de bondade para com o próximo, de zelo para com Deus, aumenta o amor de Deus, porque Deus é amor. O fato de que Deus deve disciplinar pessoas, o fato de que Deus deve descer a mão pesada às vezes sobre o ser humano, não diminui o amor de Deus, não mancha o amor de Deus. É um amor completo, é um amor eterno, é um amor inteiro em si mesmo, é um amor que está nele, porque ele é amor, Deus é amor. O amor de Deus, por exemplo, é um amor provedor, é um amor que provê, um Deus que criou um mundo perfeito, um Deus que sustenta e provê para este mundo perfeito. Não é necessário que ele criasse o mundo, ele não precisava ter feito isso, mas quando ele decidiu criar, quando ele escolheu criar, então ele fez isso de uma maneira tremenda, gloriosa. Foi necessário que ele fizesse isso bom, com amor, isto é, porque a essência de Deus, ou a essência do amor de Deus é bondade, é benignidade, é um amor que se demonstra. Não é maravilhoso ver às vezes como Deus cuida do mundo que Ele criou? Você vê torrentes de chuva se formando, nuvens grandiosas, de repente só naquela área de mata cai uma água, parece que Deus está regando, não é? Regando, é tremendo ver a mão de Deus. Deus é amor, Ele provê, Ele demonstra este amor sobre as criaturas. Ele é bondoso, Ele é gracioso, Deus que criou todas as coisas, e porque criou, Ele mantém aquilo que Ele criou. Ele é bondoso, Deus é amor, é misericordioso, Ele dá estação, Ele renova a semente no campo, Ele permite que homens bons e maus, assim por dizer, sigam em frente, tendo ar para respirar, tendo uma medida de saúde. A criação, a natureza, ela não apenas declara a glória de Deus, ela declara também a bondade e o amor de Deus. Nós vivemos em um mundo permeado do amor de Deus, permeado pela bondade de Deus. Mas, querido amigo, o amor de Deus também não é um amor estático, parado, sem movimento, porque o amor de Deus é um amor que se comunica, que se manifesta, que se expressa. O amor de Deus não é de natureza mesquinha, como nós, muitas vezes, de natureza egocêntrica, centrada em nós mesmos. Deus é rico. E Ele é rico demais para ter um motivo de inveja pela criatura. Deus é bondoso demais para ter algum desejo invejoso, assim por dizer. Deus, Ele é tão liberal quanto Ele é rico. Assim, Ele é tão liberal quanto Ele possui. Deus é tão generoso, tão bondoso, tão maravilhoso. E assim o seu amor, um amor rico, um amor generoso, um amor gracioso. O amor de Deus não é um amor enclausurado em si mesmo, não é um amor ocioso, fechado em si mesmo, como uma fonte que borbulha, não é dentro de si mesmo. Não, o amor de Deus é mais como uma fonte que jorra para fora de si mesmo, para regar um jardim, para que nasçam flores, frutos, beleza. O amor de Deus é assim, ele se expressa, ele se exterioriza. E porque o amor de Deus é o amor de um ser pessoal, um Deus pessoal, que não é meramente uma energia abstrata, é um amor que se comunica, é um amor que demonstra pessoalidade. O amor de Deus se manifesta, e a expressão mais profunda do amor do Criador, a expressão mais profunda do amor de Deus, não foi quando Ele criou o mundo, nem foi também o fato de que depois do ser humano cair, Ele preservou o mundo e o ser humano. Não, queridos amigos, a maior expressão, materialização, demonstração do amor de Deus foi quando Ele enviou o seu Filho a este mundo. E é sobre isso, é isso que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida, quando Ele enviou o Salvador. Não há amor maior do que esse. Não há uma demonstração maior do amor de Deus possível. Ela não virá maior do que essa. Ela já veio, já foi demonstrado. O amor de Deus demonstrado além da criação, além da bondade de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém, em lugar nenhum, em nenhuma esfera você encontrará, diz o Salvador, uma demonstração maior de amor do que este amor. Deus é amor, Deus demonstra amor. E se você deseja nesta noite compreender o que é amor e de onde vem este amor, é para Jesus Cristo que você deve olhar. É para a pessoa do Filho de Deus que você deve direcionar os teus olhos. Ninguém, diz o Salvador, tem maior amor do que este, Ele próprio, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É um amor comunicativo, é um amor real. Mas, queridos amigos, nos é dito, além de que Deus ser amor, além disso, de que Deus é amor, também nos é dito algo tremendo, que Deus possui, que Deus demonstra o seu amor para com amigos, de dar a sua vida pelos seus amigos. Esse é um versículo muito interessante, não é? Ela fala sobre o amor de Deus e também diz que Deus tem amigos, sentimentos, e Deus possui amigos. Parece que é pintado aqui a figura de um Deus que talvez muitos não conheciam, de um Deus distante, frio, não, um Deus que possui amor, que expressa amor, e um Deus que possui amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não é interessante, não é curioso descobrir e aprender estas coisas sobre a pessoa do nosso Deus? Teria Deus amigos? O Deus autoexistente, o Deus autossuficiente, precisa Ele de amigos? Nós temos amigos porque até certa medida nós precisamos desses amigos, não é? Compartilhar nossas afeições, andarmos juntos pela vida. Mas Deus que não necessita de nada, tem Deus amigos, teria Deus amigos? E muitas vezes as pessoas se surpreendem e questionam: Deus, será que tudo que Ele possui são seus interesses? Tudo que Deus tem a executar são apenas os seus próprios planos, os seus interesses divinos? Será que Ele gira, assim por dizer, evidentemente, dizendo em torno de si mesmo apenas e do cumprimento dos seus planos? Enquanto as pessoas estão distantes, Ele cumpre os seus planos? Deus possui Deus amigos? Bem, certamente Deus possui seus planos, certamente Deus possui os seus interesses. É o grande interesse de Deus manter o céu limpo, e ali não entrarão pecadores não transformados, e manter todo o pecador fora do céu, não regenerado. É o grande interesse de Deus isso, e Ele está operando e trabalhando para isso. E é seu interesse e plano também reunir um grande povo, um imenso povo para si mesmo. E Ele tem levado pessoas a buscá-lo, a conhecê-lo, a serem salvos, crer em Jesus Cristo para a salvação. Ele tem determinado isso é parte do seu plano, do seu interesse, e Ele tem determinado que um dia Ele irá julgar este mundo. Sim, Deus, Ele possui muitos planos, muitos interesses, Ele está executando tudo isso agora, mas possui Deus amigos? Sim, esse é um dos vários versículos na Bíblia que fala sobre isso, onde Deus é representado como tendo amigos. Nós aprendemos aqui neste versículo essa verdade intrigante, maravilhosa, na verdade. Mas veja, Deus não é como nós. Gostaria que você acompanhasse esse raciocínio. Deus não é como nós. Ele não possui um corpo, Ele não possui partes, membros, como você e eu. Ele é um Espírito eterno, incorpóreo, imenso, santo, glorioso, majestoso. A sua glória preenche todos os espaços, tudo está diante dEle. Ele é onisciente. Como Ele pode se relacionar então e ter amigos com pessoas? Porque Ele ama então. E porque Ele ama, o amor de Deus se expressa, e assim Ele possui amigos a quem Ele demonstra e envia o seu amor. Isso é declarado aqui nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de demonstrar, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele expressa este amor e Ele dirige esse amor aos seus amigos. Quem é amigo de Deus? Por acaso alguém que ajude a Deus, que dê a Ele uma mãozinha, um amigo? Alguém que lhe faça um favor? O que nós podemos fazer por Deus, queridos amigos? Ele não necessita de nada. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é suficiente e completo em si mesmo. Um amigo de Deus é alguém que Ele ama, é alguém que anda em seu caminho,
é alguém que ouve a sua palavra e se submete a ela. Esse é um amigo de Deus. Vós sereis meus amigos, versículo 14, se fizerdes o que eu vos mando. Pense um pouco sobre graus de amizade. Graus de amizade entre as pessoas, não é? As pessoas têm níveis de amizade. Alguém que você é mais próximo, mais chegado, um parente, um amigo, um camarada. Pessoas mais distantes. Amizade, por exemplo, você sabe, não é meramente conhecer as pessoas ou sobre as pessoas, é mais do que saber sobre elas. Quem é fulano? Você conhece muita gente, nós lemos sobre muitas pessoas, nós ouvimos no rádio, sabemos na internet, e a gente conhece de tal maneira essas pessoas, né, que parece que são pessoas da nossa vida. Mas já aconteceu isso com você, que você tem acompanhado alguém ali no jornal, na internet, alguém que você acompanha na internet, e de repente você encontrou com essa pessoa, ele olha para você e passa como se você não existisse, nunca tinha te visto na vida, e você sente, mas eu conhecia ela pela internet, pelo jornal. Amizade não é apenas conhecer alguém, saber quem é essa pessoa. Talvez ela nem saiba que você exista. Nós podemos estudar sobre uma pessoa em detalhes, não é bastante, muita coisa, uma biografia, conhecer tudo que é possível, mas ainda assim não conhecer a pessoa. Você pode ser um biógrafo e mesmo assim não ter uma intimidade, um relacionamento próximo, real, com aquela pessoa que você estuda. Oh, queridos amigos, ser amigo de Deus, ser amigo do Senhor Jesus Cristo, o grande, o eterno Salvador, é mais do que meramente conhecer sobre Jesus Cristo. É mais do que meramente ler na Bíblia e aprender que Ele é um ser histórico, que veio, que transformou muitas pessoas, que a história da humanidade mudou. Antes dele e depois dele, é muito mais do que isso, conhecer ao Senhor Jesus Cristo. É muito possível crer em Deus sem conhecer a Deus, sabia? Como alguém que acredita, não é, em nossos dias, em um time de futebol apaixonadamente, sem na verdade conhecer um único jogador ou a vida dessas pessoas. Algumas pessoas são assim em relação a Deus. Elas conhecem muito sobre os atributos de Deus, mas elas nunca experimentaram o poder e a presença de Deus em sua vida. Elas não conhecem a Deus e assim não conhecem o amor de Deus. E há pessoas que creem em Jesus Cristo desta maneira. Eu creio em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio do céu, que Ele tomou um corpo, uma natureza humana, mas não há nenhum relacionamento com Cristo Jesus. E às vezes parecem pensar, ou se comportam pelo menos, de uma maneira que contradiz esta crença. Eu conheço a Cristo, mas eu vivo de uma maneira que contradiz muitas vezes a minha crença, o meu conhecimento. Pessoas que poderiam estar muito à vontade em situações e vivendo em certos hábitos que desagradariam o Senhor se conhecessem realmente ao Senhor. Pessoas que poderiam estar muito bem nesta noite, debaixo daquelas declarações do Senhor Jesus Cristo, quando um dia Ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Em que estado você se encontra nesta noite em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Você o conhece de cabeça apenas? Você o buscou? Você conhece o amor de Deus em tua vida? Você já experimentou da graça e do poder de Deus em tua vida? Como você se encontra em relação à pessoa de Cristo Jesus? Não há maior amor, diz o Senhor Jesus Cristo, do que este. Relacionamento é muito mais do que conhecer e andar junto, não é? É experimentar algo, é saber algo, é ter comunhão, há consideração mútua no relacionamento, há benefícios tangíveis, compartilhamento, não é? De certas coisas. Talvez esse seja o caso de alguém aqui nesta noite. Meu querido amigo, você conhece sobre Cristo meramente por saber a respeito dele, mas você ainda não tem um relacionamento real, íntimo, de filho, de filha com o Senhor. O teu coração talvez continue vazio e permanecerá assim, até que você conheça o Senhor Jesus Cristo e experimente o amor de Deus tão grande. O Evangelho, queridos amigos, é para nos levar a um relacionamento com Cristo Jesus, não é apenas para encher a nossa cabeça de conhecimento de Cristo Jesus. Aqui está: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus para conosco. Quando você para por um minuto para pensar sobre este amor, e você considera o objeto do amor de Deus, nós, você, eu, não é incrível? O objeto a quem Deus endereçou, manifestou o seu amor, foi dirigido a homens e mulheres perdidos, arruinados, vis, rebeldes, distantes de Deus, ao mundo culpado, ao mundo condenado. Foi esse o objeto do amor de Deus. Não é tremendo pensar sobre isso? O que havia em nós, então, para que Deus nos amasse? Nada.
nada digno em nós, nenhuma flor bela de caráter que atraísse a atenção do Senhor para que Ele viesse colher e se alegrar conosco. Somente inimizade, somente ódio, somente rebelião contra os mandamentos de Deus, corações duros, mentes ignorantes, tudo isso havia em nós. O que poderia haver em nós que Deus demonstrasse amor? Nada. Se Deus decidiu manifestar o seu amor para pessoas como nós, Ele decidiu isso porque Ele é amor, essa é a sua natureza, Ele é a fonte deste amor. Ninguém tem maior amor do que este, meu querido amigo, de mostrar amor por pessoas que não merecem amor. Pois bem, houve um tempo então, quando o Senhor decidiu mostrar, materializar, manifestar o seu amor. O ser humano havia se desviado de Deus, e eu espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio desde o início. O ser humano se desviou de Deus e se afastou de Deus, e quanto mais o tempo passava, mais piorava a sua situação. O mundo havia se perdido, o ser humano havia se entregue abertamente ao diabo e às suas religiões. E o pecado de Adão trouxe à existência tudo o que nós vemos em nossa volta hoje em dia, um mundo autodestrutivo, uma rebelião tão grande, tanta mentira, tanta violência, a ruína humana, e tudo isso deixou um espaço amplo para a manifestação do maior amor possível, o amor de Deus. A desesperada enfermidade humana do pecado tornou propício um momento conveniente, a oportunidade para a revelação do remédio de Deus, o amor de Cristo Jesus. Ele expressou a homens e mulheres pecadores. Ninguém tem um amor maior do que esse, de enviar amor e graça a pessoas como nós. Não é um amor tremendo, um amor que nos faz pensar, considerar o amor de Deus, Ele, o Filho de Deus, vindo a este mundo por pecadores, não por pessoas boas, dignas, retas, mas por pessoas vis, contrárias à vontade de Deus. Quando Ele enviou o seu Filho amado a este mundo, Ele manifestou o seu amor, Ele materializou, Ele exteriorizou o pecado, a rebelião humana. Foi como um pano de fundo escuro, não é? Muito, muito escuro, para que o amor de Deus fosse visto. A luz do amor de Deus manifesta neste mundo. Assim está o amor de Deus. A miséria, a condenação humana, nada mais poderia ser um pano de fundo mais negro, mais escuro, para manifestar o amor de Deus, a violência em que Cristo foi tomado, a traição, esbofeteado, humilhado. Poderia haver um pano de fundo mais escuro, obscuro, para manifestar ali o amor de Deus, para raiar a luz do amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém possui ou demonstra um amor maior do que o Senhor Jesus Cristo. Note a manifestação deste amor. Ele foi manifesto através de uma dádiva. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém. Foi manifesto através de uma dádiva. Deus fez algo. Quem muito ama, muito dá. E o amor é medido então pela capacidade de se dar. O amor que não poupa nada, mas que se desgasta para ajudar e abençoar o objeto do seu amor real. Ele manifestou este amor fazendo algo. Mas há um problema aqui nesta noite. Creio que você já percebeu. Deus também é santo. Deus também é justiça. Deus também é verdade. E Ele é santidade, e a sua santidade, a sua retidão demanda que Ele puna o pecador, que Ele destrua o pecador, que Ele extirpe o pecado do seu universo. Deus deve ser consistente então consigo mesmo. Como poderia Deus perdoar pecadores quando Ele deve punir e destruir pecadores e condená-los eternamente? Como pode Deus salvar se Ele deve condenar? Como Deus demonstra isso? Como Deus age? Como Deus resolve este problema? Como demonstrar o seu amor se Ele deve também julgar e punir? Desta maneira, Deus deu a sua vida. Nisto está o amor, diz João. Ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, nós lemos estas palavras: que Deus enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, isto é, para propiciar, para apaziguar,
para conciliar por causa de nossos pecados. Cristo foi enviado a este mundo não para ser um exemplo, meu querido amigo, não para viver uma vida que eu pudesse copiar aquela vida, mas para morrer, para ser o substituto, para entregar a sua vida, para propiciar por nossos pecados, cumprir aquilo que a lei demanda. Punição, morte, condenação demanda a lei, e ele veio para propiciar. Pense sobre substituição, uma palavra melhor ajudará. Ele veio para substituir, para morrer no lugar de pecadores, para levar sobre si em substituição o meu pecado e a minha condenação, morrer sobre a lei da maldição de Deus, Ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados, para ser crucificado, ser ferido em sua alma, para ser perfurado em seu lado, para ser morto, para ser enterrado por nós, para ser a propiciação, a substituição no lugar de nossos pecados. Na cruz Ele fez isso. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida para uma morte de cruz, uma morte tão horrível, um instrumento de tortura e não somente de morte, a cruz romana, ali entregar a sua vida em nosso lugar. Ninguém tem amor maior do que este. O amor de Deus se manifesta pela bondade de Deus e se manifesta pela sua agonia, por aquilo que Ele estava disposto a sofrer por pessoas como nós nesta noite. Acaso alguém já alguma vez morreu por um amigo? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Acaso alguém já morreu assim, entregou a sua vida por um amigo? Sim, claro. Há muitos casos, não é, na história da humanidade? Há muitos casos em que pessoas morreram no lugar de um amigo. Recentemente, talvez você se recorde, alguns meses atrás, eu creio que em janeiro ou fevereiro, você viu no jornal, era a notícia principal por alguns dias, sobre este jovem ali no Rio de Janeiro, numa comunidade. Sua mãe tinha uma pequena mercearia, supermercadinho, o jovem trabalhava ali no caixa, a mãe também. Chegou um assaltante, chegou um criminoso armado para levar tudo. E ele levanta a arma, ele começa a dialogar e conversar com aquela mulher pedindo dinheiro, e aquele jovem está ali do lado, e aquele rapaz começa a falar com as pessoas: me dá tudo, eu vou levar tudo. E ele levanta a arma em direção àquela mulher, que ela responde para ele, dialoga com ele, contradiz ele, e ele está pronto a atirar. E nós lemos que o jovem pulou na frente. Você se recorda disso? No início do ano, ele pulou na frente da sua mãe, ele deu a vida pela sua mãe, ele entregou o seu corpo para morrer pela sua mãe. Queridos amigos, pense sobre isso. Um amor tão grande, não é? Entregar a sua vida pela sua mãe. Mas pode ser este amor deste jovem comparado ao amor do Senhor Jesus Cristo? Será que nós podemos colocar em pé de igualdade e comparar o amor deste jovem? O amor verdadeiro, o amor sincero, o amor que ceifou a sua vida, pode ser comparado, mesmo se aproximar ao amor de Jesus? Não. Porque ninguém tem maior amor do que este, do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este. Compare o amor daquele jovem com o amor do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. A morte daquele rapaz ali no Rio de Janeiro foi uma morte acidental. Foi uma morte causada momentânea, não planejada, foi por impulso. Ele pulou na frente da sua mãe, ele foi baleado. A morte do Senhor Jesus Cristo foi planejada na eternidade passada, na aliança da glória eterna, antes da criação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, se eu posso colocar em termos meramente humanos, um consórcio eterno, pensado, decidido, planejado, intencional. O Pai diz ao Filho: eu te darei uma humanidade inteira, se você for para pagar no lugar deles. E o Filho diz: eu irei, eu irei. E ele foi enviado do Pai, e ele veio, e ele nasceu, e ele viveu, e ele foi humilhado, ele foi desprezado, e ele entregou a sua vida para morrer, sabendo o que aconteceria, intencionalmente, não por acaso, não por acidente da história. Ele foi crucificado, ele pensou, foi uma morte planejada, um amor planejado. Será que nós podemos comparar a morte de qualquer pessoa com a morte do Senhor Jesus Cristo, da aliança eterna sendo cumprido? Não, querido amigo. Por quê? Porque ninguém tem maior amor do que este, um amor planejado, um amor pensado. Ele viu você, meu jovem, por nome, senhora. Ele soube de você, ele te contemplou nos seus olhos eternos, ele viu você e te conheceu, assim por dizer, e te amou e decidiu enviar o seu filho a vir a este mundo. E ali naquela cruz,
com teu nome, carregando em seu corpo e em sua alma. Ele pagou em teu lugar, em meu lugar. Se eu vier ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, eu sei que Ele morreu por mim. Ninguém tem maior amor do que este, o amor planejado. O jovem, ele poderia manter a sua vida, não é? Se ele pudesse de alguma maneira planejar a situação, e se dependesse dele, ele fosse dado a oportunidade de guardar a sua vida e não morrer naquele dia, ali naquela comunidade no Rio de Janeiro, ele teria feito. Ele poderia manter a sua vida. Ele não morreria, por exemplo, por aquele rapaz que tentou matar a sua mãe. Ele não morreria por ele. Se ele pudesse manter a sua vida, ele não entregaria a sua vida para aquele jovem. Cristo morreu pelos piores dos pecadores, pelas pessoas mais imundas, mais vis, mais violentas e absurdas por quem você pode considerar. Naquela cruz, naquele dia, ao seu lado, salteadores, é difícil traduzir esse termo para o português. Eles não eram ladrões de galinha, não. Eram pessoas que estavam envolvidas em emboscada, que matavam as pessoas, que cortavam suas gargantas, que tocavam fogo em casas. Do lado daquelas pessoas, e ali derramando a sua vida e dizendo a um deles: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E aquelas pessoas que o esbofetearam, arrancaram a sua barba e o moeram e chicotearam, orando por eles. Ninguém, queridos amigos, ninguém tem maior amor do que este. Aquele rapaz poderia poupar a sua vida se lhe fosse dada a opção, mas Cristo morreu pelos principais dos pecadores, porque ninguém tem maior amor do que esse. O jovem, ele morreu. Quem lembra dele? Uma ou duas pessoas aqui. Ele morreu e logo foi esquecido. Cristo Jesus, pela sua morte, transformou a história da humanidade, do mundo inteiro. E hoje nós vivemos Anno Domini, AD, depois do Senhor Jesus Cristo. Ele mudou a história das nações. A sua vida, o seu ensino, de uma maneira meramente histórica, humana, tem transformado nações, tem tocado vidas, tem inspirado poetas, guerreiros, construtores, advogados, arquitetos em toda parte a construir civilizações baseadas naquela moral que ele pregou. A sua vida tem transformado pessoas. Ele mudou a história. Ele nunca foi esquecido. Ele sempre foi almejado a sua vinda. Ele nunca será esquecido. Por quê? Porque ninguém tem maior amor do que este. Aquele jovem morreu e a sua vida salvou temporariamente uma única pessoa. Pela morte do Senhor Jesus Cristo, nós lemos que bilhões e bilhões de homens serão conduzidas a Deus. Que amor tão grande! Não a morte por uma pessoa só, mas a morte de uma pessoa só, conduzindo milhares e milhares, incontáveis pessoas para a eternidade com o Senhor. Uma morte que salva bilhões e bilhões de homens. Por que disso? Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aquele jovem morreu, ele está hoje enterrado e ele não pode voltar. A sua mãe foi salva, mas salva pela metade. O seu filho foi embora, ela vive agora pela metade. O seu pai vive pela metade, os seus irmãos vivem pela metade. Cristo ressuscitou e Ele é a alegria do seu povo. Ele é a esperança, a certeza da nossa salvação. A sua morte trouxe alegria, a sua morte trouxe vida, trouxe perdão, trouxe certeza, trouxe esperança ao mundo mau, morto e caótico. A sua morte cumpriu vida, da morte nasceu vida, Senhor Jesus Cristo, porque ninguém tem mais maior amor do que este, que é o amor do Salvador. Queridos amigos, a morte daquele jovem salvou fisicamente uma outra pessoa. A morte de Cristo Jesus salva e liberta da morte eterna bilhões de homens e mulheres, porque ninguém tem um amor maior do que este. O amor de Cristo manifesto em sua vida e manifesto sobretudo em sua morte sacrificial. Veja, esse versículo está diante de nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem um amor maior do que este. Ninguém tem um amor mais abrangente do que o do Senhor Jesus Cristo. Salva pobre, salva rico, salva todo tipo de pecador, pessoas civilizadas, incivilizadas. Que amor abrangente! Pessoas no passado, no presente e no futuro. Ninguém tem um amor maior do que o Senhor Jesus. Ninguém tem um amor que compreende todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os povos, línguas e nações. Ninguém tem um maior amor, um amor mais nobre, o amor do Senhor Jesus Cristo, a nobreza do Salvador, sendo vilipendiado, sendo ridicularizado, sempre respostas sérias, de amor, de graça e verdade. Nunca houve em seu lábio pecado. Ninguém poderia apontar o seu dedo para ele: pecou, errou, quebrou a lei.
Não há um amor mais nobre do que o amor do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este. Não há maior amor, um amor de maior consequência do que o do Senhor Jesus Cristo. E a consequência é a eternidade, é o perdão, é a certeza de vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, porque ninguém tem um amor mais belo e mais admirado e mais eficaz do que o Senhor Jesus Cristo. O amor do Salvador, o amor de Cristo Jesus, um amor tão digno, querido amigo, um amor tão heróico. Ninguém tem maior amor do que este. Que herói é o Senhor Jesus Cristo, que tenha morrido por mim, que tenha visto na sua mente aquela cruz diante dele, e mais do que um lugar de sofrimento físico, um momento em que o seu próprio Pai teria que virar os seus olhos, assim por dizer, porque ali estaria sobre ele a nossa imundície. Que amor heróico não é de ter ido até o final, sabendo que seu corpo humano sofreria dores absurdas, sendo pendurado naquela cruz, num sol escaldante, desprezado, sem água, os pássaros voando, esperando os mortos para arrancar os seus olhos, romanos ridicularizando ele, todo o povo. Que amor vitorioso, que amor altruísta, que amor heróico. Ninguém, querido amigo, tem maior amor do que este. Ouça essas palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida pelos seus amigos. Você sabe, não foi um acidente que o levou à morte. Não foi um acidente a sua morte, foi planejado. Muitas vezes os judeus tentaram colocar as suas mãos nele, não uma, não duas, não três, muitas vezes, de muitas maneiras, em situações que você e eu cairíamos facilmente e teríamos sido destruídos por palavras, por ações, lançado por um precipício sobre o topo de uma cidade. Muitas vezes eles tentaram, e nós vemos o que ele fazia. Ele andava por meio da multidão, como que um milagre do Senhor Jesus Cristo. Ele contradizia aqueles homens religiosos. Por quê? Porque não havia chegado o seu momento. Muitas vezes tentaram me matar, disse o Salvador, mas não era a sua hora. E naquele momento, na hora das trevas e de Satanás, ele entregou a sua vida. Ele deu voluntariamente a sua vida. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Eles tentaram crucificá-lo, destruí-lo, enforcá-lo, apedrejá-lo. Em nenhum momento isso aconteceu, até que chegasse aquele momento, no tempo determinado por Deus, no momento certo que ele haveria de entregar voluntariamente a sua vida, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por pessoas como você e eu. Não é surpreendente que ele põe esse termo aqui, de dar a sua vida pelos seus amigos. Deus te maravilha. Amigos de Jesus, você, eu. Em que momento da sua vida você foi um amigo de Jesus Cristo, um amigo de Deus, de dar a sua vida pelos seus amigos? Nós somos inimigos de Deus, nós temos roubado de Deus, vilipendiado o nome de Deus, sujado este mundo de pecado, contradito a lei de Deus. Ele deu a vida por amigos. Nós nunca fomos amigos de Deus. O que isso significa? Deus dar a vida por amigos, e significa isso, querido amigo, que ele viu em seus olhos na eternidade passada o resultado da obra do seu Filho em nós. Ele amou o produto, ele amou pessoas santificadas, transformadas. Ele viu o fruto do seu trabalho penoso e ele amou este fruto. Ele amou os seus amigos. Ele amou os seus amigos. É maravilhoso pensar sobre isso. Isso toca o teu coração nesta noite. O amor de Cristo te constrange, te faz pensar, te faz considerar que você esteja aqui nesta noite como um inimigo de Deus, e Ele te tem amor. E se você vier hoje como um inimigo, como um pecador, ao Salvador de pecadores, e se entregar a Ele, confessar o teu pecado a Ele, Ele te toma como amigo, morrendo em teu lugar, e você saberá que Ele morreu por você. É tremendo. É glorioso. O amor do Senhor Jesus Cristo. Ele viu aquilo que ele haveria de realizar e ele amou a sua obra, a obra do seu Filho amado. Ninguém tem maior amor do que o amor de Jesus Cristo, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que vos mando. O que manda Jesus Cristo a você nesta noite? O que ele te manda e te comanda? Ele diz lá em Marcos 1,15: arrependei-vos
e crede no Evangelho, você deve se arrepender, meu querido amigo. Você deve vir a Ele nesta noite. Veja o amor de Deus. Considere a bondade, a compaixão de Deus. Quem tem um amor maior do que esse neste mundo? Para onde você vai quando você estiver mal e o teu pecado estiver te consumindo e a culpa estiver pesando, e naquele momento derradeiro da morte, se você puder contemplar a tua morte, não num acidente fulminante, mas vê-la chegando, a quem você recorrerá? Se você desprezar o amor do Salvador, enquanto você pode clamar a Ele, e nós não sabemos nos partir, de repente, a quem você irá? Há um amor maior do que este, a misericórdia maior do que esta. Agora, neste lugar, nesta noite, Ele está pronto a perdoar. Onde você vai amanhã? O que você está esperando? Você sente o teu pecado? Você sabe que é um pecador, mero religioso? Você precisa de graça? Não há necessidade de protelar. Ninguém tem um amor maior do que Cristo Jesus. Você pode orar a Ele desse lugar, clamar a Ele nesta noite, dizer a Ele os teus pecados, entregar a tua vida a Ele. E se você fizer isso, meu querido amigo, crendo e confessando ao Senhor aqui, você saberá que Ele morreu por você e que ninguém neste mundo tem um amor maior por você do que Cristo Jesus. Vamos orar juntos.